Turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a nossa aulinha de geografia de hoje. Nós estamos terminando o nosso módulo 12 de geografia, que está falando sobre o nosso direito de ir e vir. A gente falou sobre isso na aula passada. Quem se lembra o que quer dizer esse direito de ir e vir? Vamos dar continuidade no módulo para a gente poder recordar? Então, nós vamos usar a nossa apostilinha de geografia e nossa aula de hoje vai começar na página 55, tá bom? Ó, o 5 e o 5, tá bom? Então, vamos lá. Meus deslocamentos, ou seja, quando a gente fala a palavrinha deslocar-se, nós estamos falando de passar de um lugar para o outro, né? De mudar, de ir de um lugar ao outro. Você já se perdeu alguma vez? Conhece bem todos os caminhos que faz? Para chegar aos diferentes lugares, passamos por vários caminhos todos os dias. Assim, quando as pessoas vão para o trabalho, para a casa de um parente, a uma festa, a um museu, entre outros lugares, elas percorrem diferentes caminhos. Mesmo dentro dos lugares, criamos caminhos. Por exemplo, na escola, para chegar ao banheiro, saindo da sala de aula, você precisa passar por pelo menos mais algum lugar, como um corredor. É verdade, né, criançada? Esse é um exemplo que se encaixou certinho na nossa escola. Quando a gente sai da nossa sala de aula, a gente vira à direita e segue o corredor até o final para chegar ao banheiro, né? Os viajantes do passado desenhavam os caminhos por onde eles passavam, memorizando os lugares onde havia água e alimentos, por exemplo. Então, o que está falando aqui para nós sobre os nossos deslocamentos, está dizendo que a gente sempre passa por outros lugares no caminho que a gente faz. Por exemplo, na escola, para chegar ao banheiro, eu passo pelo corredor. Para chegar ao refeitório, eu preciso descer as escadas. Então, a gente sempre passa por outros lugares no nosso caminho, no nosso trajeto, né? Olha para você ver que legal essa ilustração lá da página 55. Essa é a primeira página do Códice Boturini, feito por volta de 1556. Olha quanto tempo faz. Ele conta a história de uma viagem lendária realizada pelos astecas, um povo que viveu no México. A obra está atualmente no Museu Nacional de Antropologia, no México. Olha só como os povos antigos eles registravam os lugares por onde eles passavam. Essa é uma ilustração, é o desenho de uma viagem. Olha que legal. Fazendo história através dos registros, né, criançada? Através dos desenhos, através das imagens. Agora nós vamos fazer os exercícios lá na página 56, tá bom? Número 1. Nos jogos de labirinto, você precisa percorrer os caminhos até encontrar a saída. No labirinto a seguir, ajude a viajante a encontrar o museu. Então, olha só, você tem uma viajante, um labirinto e o museu lá do outro lado. Então, você precisa percorrer um caminho para que a viajante consiga chegar até o museu. Lembrando que esse caminho é contínuo, tá, criançada? Não pode ter nenhuma portinha fechada, nenhuma barreira para o seu caminho. Ele começa e ela vai conseguir percorrer todo até o final sem nenhuma barrinha, nenhum obstáculo para cortar o caminho, tá bom? Número 2. Clara precisa encontrar o caminho da sala de aula até o banheiro. Decifre as dicas e complete o texto escrevendo o nome de tudo que está desenhado. Vamos ajudar a Clara, então, a decifrar as pistas para ela chegar até o banheiro? Então, olha só. Primeira, olha, criançada, lembra lá do número ordinal que a gente viu em matemática? Que quando a palavrinha era feminina, a gente usava a letrinha A ao lado do número? E quando era uma palavrinha masculina, usava a letrinha O? Olha só, agora tá falando assim, decifre as dicas.
Então, do lado do número ordinal, olha só, tem o primeira, olha lá o A, porque é a primeira dica, segunda dica, terceira dica, quarta dica e quinta dica. Todos os numerais ordinais estão acompanhados de A agora, né? Então, vamos lá. Primeira dica, Clara precisa caminhar até a... Então, você vai trocar o desenho pela palavrinha e escrever aqui. Então, tá o desenho da porta, você escreve a palavrinha porta. Segunda dica, depois deverá virar para o lado. Olha a setinha apontando. Que lado é esse, direito ou esquerdo? Então, escreva aqui do corredor. Terceira dica, ela deverá descer as... Isso, troca o desenho pela palavrinha. Quarta dica, em seguida passará pela sala do ano. A sala de que ano? É só observar no desenho. E quinta dica, e então chegará ao... Isso mesmo, então é só trocar a imagem pela escrita da palavrinha, tá bom? Número 3. Você faz o caminho de casa para a escola muitas vezes. Por quais lugares você passa? Desenhe alguns deles no espaço abaixo. Ai, tia, faz tempo que eu não faço o caminho até a escola. Vou pedir ajuda para a mamãe para me lembrar. Pode pedir ajuda, não tem problema. E aqui você não precisa desenhar muitos lugares. Se você se lembrar de um lugar, já é o suficiente, você pode desenhar, tá bom? Então, vamos lá para a página 58. Cadê meus detetives que gostam de decifrar enigmas? Nós vamos fazer um enigma agora, hein? Descubra a frase abaixo decifrando o código. Então, para isso, a gente tem aqui referências, né? Quando tiver o desenho do avião, eu vou usar a letrinha A. O desenho do dado, eu vou usar a letrinha D. Elefante, eu vou usar a letra E. Gato, a letra G. Ferradura, não, é um imã. Um imã, a letra I. Um livro, a letra L. Um macaco, a letra M. O olho, a letra O. O rato, a letra R. O telefone, a letra T. Urso, a letra U. Vaca, a letra V. Então, vocês perceberam que nós vamos usar sempre a letrinha inicial, né? Olha só. Avião, começa com a letrinha A, né? Dado, começa com a letrinha D. Então, sempre que eu observar o desenho, eu vou escrever a inicial dele, tá bom? Quem conseguir fazer sem olhar para a referência, pode completar seguindo a inicial. Então, aqui tem um imã, é a letrinha. O rato, qual é a letrinha inicial do rato? A letrinha? Isso mesmo. Elefante, qual é a letrinha inicial do elefante? Isso mesmo. Quem não conseguir fazer só pensando e lembrando da letrinha inicial, é só olhar a referência. A vaca, então procura a vaquinha. Ah, encontrei a letra V, completa. O imã, encontrei o imã, é a letrinha I, completa. O ratinho, tá aqui, a letrinha R, completa, tá bom? E aí vocês vão descobrir, então, uma frase oculta com as palavrinhas do enigma que você vai decifrar, combinado? Número 2. João vai passar as férias na casa da avó. Observe o que ele viu saindo da cidade e faça as atividades. Olha só, observando todo o trajeto, né, do João, todo o caminho, todo o percurso de um lugar ao outro. Letrinha A.
Colhe os adesivos do material complementar 4, lá da página 145, de acordo com as instruções a seguir. Então, lá nós temos, essa tirinha de adesivo do módulo 12, página 59. Na tirinha de adesivo, nós temos, árvore de laranja, árvore de maçã, vaquinhas e galinhas. Porque faz parte, então, de um trajeto, de um percurso rural, né? Olha só, do campo onde o João está passando. Então, vamos seguir as orientações. Plantações de laranja e maçã do lado esquerdo da estrada. Então, olha aqui, você tá vendo a estrada, aqui é a estrada. O lado esquerdo da estrada é onde você vai colar as árvores de laranja e de maçã, tá bom? Animais do lado direito da estrada, as vacas e as galinhas. Então, a estrada está aqui, os animais vão ficar do lado direito da estrada, tá bom? E por último, desenhe uma ponte sobre o rio. A ponte precisa estar aqui, né? Olha só, ligando a estrada de um lado ao outro. Não adianta fazer uma ponte aqui, no campo, porque não é onde o carro vai passar nesse percurso, combinado? Então, vamos fazer a ponte ligando a estrada de um lado ao outro. E colar os adesivos seguindo as orientações. Número 3, agora, lá na página 60. Pinte os quadros das frases de acordo com a legenda abaixo. Lembra que a gente conversou sobre as pessoas que viajam? Cada uma delas recebe um nome de acordo com o objetivo da viagem, lembra? Então, nós vimos o turista, o profissional e o imigrante. O turista você vai pintar de vermelho, o profissional de amarelo e o imigrante de azul. Então, você vai ler o quadrinho e identificar. Essa pessoa é um turista, um imigrante ou um profissional? Aí você vai pintar de acordo com a cor da legenda. Então, olha só. É aquele que viaja a trabalho. Quem viaja a trabalho? O turista, o profissional ou o imigrante? Ah, isso mesmo. Então, você vê que cor ele está representando e pinta o quadro. Número 2, a segunda opção. É aquele que viaja para se divertir, por lazer. Esse é o turista, o profissional ou o imigrante? Então, veja a cor e pinte. E o terceiro, é aquele que chega a um lugar diferente de onde vivia para morar. Ah lá, ele foi para morar em um lugar diferente. Ele é um turista, um profissional ou um imigrante? Então, veja a cor na legenda para poder pintar corretamente. A perguntinha número 4 está falando de acessibilidade. Olha que legal. Vamos ajudar o João a chegar à escola? Ele deve passar por um lugar acessível. A limitação do João é a cadeira de rodas, então ele precisa de um lugar acessível que ele possa passar com a cadeira dele. Será que ele pode descer e subir escadas? Não dá, né? Então, o mais aconselhado é a rampa de acesso. Então, você vai fazer o caminho do João até a escola, lembrando que ele tem que passar pela rampa de acesso, tá bom? A acessibilidade é um assunto muito importante, como a gente já viu na aula passada, né, criançada? Para garantir o direito de ir e vir de todas as pessoas. E por último, lá no Vamos Testar, marque um X na imagem que representa um turista. Então, na letrinha A, nós temos uma pessoa explicando gráficos, olha só, uma roupa formal, um ambiente formal. Na letrinha B, nós temos uma família chegando com a bagagem, olha o que eles falaram. Vamos para a nossa nova casa. A letrinha C, nós temos alguém tirando foto, admirando então a paisagem. E na letrinha D, uma reunião formal, né, com gráficos e dados. Qual desses aqui está representando um turista? Faça um xizinho na alternativa correta. E desse modo, nós encerramos o nosso módulo 12 de Geografia, lá na página 61. E nesse módulo nós estudamos: é direito de todos poder ir e vir de um lugar para outro.
Vários motivos levam as pessoas a viajar, como trabalho, lazer e busca por melhores condições de vida. Percorremos vários caminhos diariamente para chegar a diferentes lugares. Bom, criançada, terminamos a nossa aula de geografia de hoje. Beijinho para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.